começa mais um episódio aqui do Discos e Girafas, este episódio das outras galáxias que traz pra você resenhas, né, sobre discos. A gente fala um pouco sobre tudo também aqui, né, Felipe? Como que você tá aí nessa semana? Tá tudo bem aí? Não à toa tem os girafas, né? Pois Exato. Tudo de boa, Pedro. Tudo tranquilo por aqui. Mais uma semana aí, mais um álbum pra gente comentar. Dessa vez o álbum do Young Buddha, né? Exatamente, cara. Uma mistura de várias coisinhas aí pra gente falar. E tudo tranquilo por aqui, cara. E aí, de boa? Aqui tudo de boa também, cara. Tudo na mesma, velho. Não tem muito o que comentar, não. Mas, cara, eu ia te fazer uma pergunta. Queria saber de você, quais são, assim, top of the head, quais são pra vocês o seu top 3 de animes? Shingeki no Kyojin, fácil. Vixe, Fácil. Caralho, foi rápido, hein, velho? Porque é fácil. Shingeki no Kyojin é o primeiro fácil. O segundo aí já fica muito mais complicado. Mas eu acho que eu colocaria Dragon Ball pelo histórico da minha vida, entendeu? Tipo, de nostalgia, assistindo quando criança. E, cara, o terceiro... Aí mano, não sei. Difícil. É complicado, né? Eu não tenho um histórico tão grande assim, mas eu acho que eu vou de One Punch. One Punch Man, massa, boa seleção. Pra mim é fácil, pra mim é Death Note, Dragon Ball e terceiro pra mim é Gantz. Cara, esses são o meu Dragon top 3, velho. Nossa, agora que eu saí da pressão, tinha Dragon Ball, tinha Cowboy Bebop. Exatamente, nossa, tem tinha muita vários coisa. aí. Droga. Isso aí, cara. Pois é, velho, muito bom. Por que tô perguntando isso? Porque hoje, né, o álbum que a gente vai falar, o Young Buddha, na verdade, ele tem muita influência aí do universo do mundo pop, né, inclusive animes e tudo mais, então... Já que a gente tá pegando esse gancho, vamos lá, vamos falar e bater um papo aí sobre o True Religion, o álbum do Young Buddha. Kawasaki Ninja, balaclava, full inferno, máscara da morte nos meus dedos igual anel. Kawasaki Ninja, balaclava, full inferno, máscara de Hanya pra você não saber. Isso aí, mano, isso aí. Eu ouvi muitos dialetos de Naruto, muitos dialetos. teve referência a Dragon Ball, dos androides, exatamente. Teve referência a muita coisa otaku e muita coisa geek, né? Então bora lá. Bora começar já então, Pedro. Fala aí, resume aí pra nós quem é o Young Buddha. Beleza, o Young Buddha, na verdade, é um rapper, ele é um rapper de São Paulo, né? Na verdade, ele começou, pelo que eu me lembro, ele trabalhava inicialmente produzindo batidas, né? Beats e tudo mais, e sons, e aos poucos foi começando a escrever letras e produzir as próprias músicas. O álbum que a gente vai falar aqui hoje sobre o Young Buddha foi lançado ano passado, esse álbum tem 13 músicas e uma duração total de 37 minutos, traz músicas inéditas, né, do Young Buddha e algumas músicas antigas também, que foram lançadas assim separadamente. Ele faz parte do selo Sound Food Gang, que é tipo um coletivo de rappers e produtores, beatmakers, tal, de Jundiaí. Olha. E esse álbum, assim como as mixtapes que ele lançou antes, foram produzidas e lançadas pela Sound Food Gang. Da hora. E uma curiosidade sobre como eu conheci o sonho do Young Buddha, velho, quando eu trabalhava ainda lá naquela empresa que a gente trabalhava, o Felipe, eu não sei se você lembra do Diogo. Lembro, acho que sim. Então, trabalhava no departamento de payroll e tal, contabilidade, sei lá o que ele fazia. Foi o Diego que tem a cara dele, agora que você falou. Exatamente. Então, ele é de Jundiaí, né? Ele também produz música e tal, e ele tá bem envolvido com a cena musical de Jundiaí, então ele que me apresentou o álbum, o primeiro som do Young Buddha, né? Enquanto trabalhava lá, que foi inclusive o EP Músicas pra Drift Volume 2, que é o mixtape que antecede o True Religion, que inclusive eu indico demais também, se você ouviu e curtiu o True Religion. E aí, cara, eu ouvi esse Músicas pra Drift Volume 2, fiquei bem viciado, curti pra caramba, e a partir daí o True Religion pra mim foi algo natural, assim. Mas já pulando e falando sobre o álbum, Felipe, eu queria que você falasse, a gente já vai começar a falar aqui sobre alguns dos pontos fortes, eu queria perguntar pra você, o que você achou aí, quais são alguns dos pontos fortes aí do True Religion?
Caramba, da hora esse contexto, Pedro, da hora. Então você meio que já criou o chão, vamos dizer assim, que a gente vai seguir então adiante com a conversa, né? Que o som do Young Buddha tem essa característica, né? Então você falou aí das músicas antigas que meio que naturalmente te levaram para as inéditas do álbum, né? Então é isso, né, cara? Começando com um ponto forte é justamente isso, é a característica do Young Buddha que ele traz nessa cena trap do brasileira, né? Que é justamente esse jogo, essa brincadeira com a cultura japonesa, né, otaku, e com o mundo geek, né, ele traz muito dessas coisas também, nas músicas, nas letras, né. Então isso eu já trago como um ponto positivo, porque é muito assim, a primeira vez que eu ouvi, prestando atenção na letra, a minha primeira vez mesmo que eu ouvi, eu não prestei atenção na letra, ela ficou mais como lá. Você prestou mais atenção no beat e tal, exato, na som. Coisa. Aí a primeira vez que eu ouvi prestando atenção na letra, eu soltava risadas várias vezes, assim, quando eu realmente entendi, sabe? Porque como eu ouvi a primeira vez só de fundo, aí eu falava, nossa, não, ele não pode ter dito isso, né? Aí eu fui lá e era isso mesmo. Aí você fala, caramba, velho. Então tá bom. E aí, animal. Às vezes é até engraçado porque a frase meio que não faz um sentido real, assim. Ela tá só pra te causar. Exatamente. É uma string, né? É tipo uma sequência de várias referências. De várias referências, exatamente. Você tá o álbum inteiro assim com a cara do Capitão América, tá ligado? Navegando, olhando assim, tipo, eu peguei essa, hein? Essa eu falei. Shippuden Yambura, Sprinter truendo Corolla, limpa jorrados steps, Laren, Drift de Acura, o NSX, chegou encomenda do AliExpress. Eu sou Young Kit Yokohama Tires, tipo Kamehameha, Civic com Kit. Cara, então pra mim, o que o Young Buddha faz musicalmente é um prato, assim, cheio, né? Na verdade é um prato transbordando, velho, porque eu nem era tão ligado em trap antes de ouvir Young Buddha, pra falar a real, mas eu achava até que da hora, tal, as batidas, mas quando eu vi os sons dele, mano, tipo, eu pirei demais, assim, porque ele faz trap, mas como você falou, faz trap usando referências do universo de coisas que ele curte, né? E que ele cresceu rodeado, tipo anime, filme, série, jogos, né? Drift, né? Inclusive, que é uma parada que ele curte também. E o que é exatamente tudo que eu amo, cara, assim, na cultura japonesa, assim. Minha vida inteira eu fui muito influenciado, acho que você também, muitas pessoas que nasceram entre os anos 80 e 90, cresceram vendo anime na TV, lendo mangá, né? Vendo filme e tudo mais. Então, ouvir um som trap, né, com essa estética que consegue misturar tudo isso, é como se ele estivesse falando minha língua, tá ligado? Então, o que ao mesmo tempo é algo bem inovador, porque ninguém faz isso também no trap, na cena musical trap. Então é um bagulho bem nicho, né? Quem escuta Young Buddha não escuta pelo som, escuta porque foi atraído pelas referências, tá ligado? Ele consegue criar toda essa estética dark, a vaporwave, tá ligado? Que até de certa forma futurista, né, pros beats, e os sons dele com todas as referências de fundo. Então, me parece, como você falou aí, são várias referências, né, mas eu acho que a preocupação do Young Buddha é comunicar algo, mas ao mesmo tempo criar esse mood board, vamos falar assim, né? Tipo, criar essa estética usando essas referências, tá ligado? Que funciona de uma forma muito boa, assim. Da hora, muito bem colocado. Então, nesse caso, Pedro, né, como a gente falou desse ponto, as referências são um ponto alto do álbum pra mim, né? Porque elas, é como você falou, ela traz justamente esses pontos que a gente viu quando era criança, né? Várias coisas que a gente vivenciou e vivencia até hoje, quem mantém esse hobby, né? Então é legal ver isso, né? E até já puxa o gancho para um outro ponto que também é muito bacana desse álbum, né? Desse longa, que é a própria produção. A produção, ela é muito divertida, né? Tipo, ela não é a coisa mais séria do mundo, né? Ela não tenta ser o rap ou o trap, né? Pensando assim, também um pouco do gênero de eletrônica, que tem um trap mais complexo. Ela não chega a ser ela não quer ser esse trap, ela quer ser um negócio divertido pra se ouvir. Então, tipo, exatamente. Por exemplo, quando fala alguma frase e aí vem aquelas vozes repetindo assim de fundo, sabe? E coisas, todos esses efeitos assim que entram na produção e deixam ela com bastante detalhes, por mais que assim, no mais seco e cru da coisa seja simples, né? Ela fica gostosa de ouvir. Exato. E aí mistura uma coisa com a outra, né? Fica tipo um trap pop assim, e você, com essas referências, é muito divertido, sabe? De ficar ouvindo.
5 caixas azul. Pra dar sorte uma tatu de manequim negou. Eu quero um Lancer Evo 4, vermelha Katsuki, sticker do Hitachi, Sharingan, banco da Sparco, Mitsubishi Eclipse e um Hashiroku desses que entrega tofu. Pode crer, exatamente. Inclusive, eu gostaria até de comentar aqui, a primeira faixa, né, a primeira música já começa com um trecho de diálogo de um filme, né, do Aristogatos. Então, o álbum inteiro, ele te traz esses pequenos easter eggs, né, que você, tipo, eu não sabia disso, tá ligado, que era uma faixa de um diálogo, mas conhecendo o Young Buddha, eu fui procurar e descobri que era, tá ligado, porque em tudo ele enfia alguma parada que tem uma referência. Aristogatos, pra quem não conhece, é uma animação da Disney, né, dos anos 70 e tal. Então tem aquele diálogo e de fundo você já consegue ouvir aquele sample tocando, né, bem misterioso, né, aos poucos ele começa a cantar e já de cara, na apelação mesmo, ele já manda uma referência a Akira, né, que é Bolsozoku Riders vão descendo a rua, tirando de giro a moto do Kaneda, tipo... já vem com Akira, tá ligado? E o refrão dessa música é o supra-sumo do que é o Young Buddha, né, musicalmente. Ele já começa com... eu vou até ler o refrão e meio que dar uma quebrada aqui pra explicar melhor, porque ele fala 7K da Fiji, minha máscara Ambu. Então você já tem referência a Naruto, né, com a máscara da Ambu, e 7K é como se fosse o kanji, né, que significa água. Então, ou seja, água da Fiji, 7K da Fiji. Aí a segunda linha, camisa de anime. Entendi o 7K. Isso, exatamente. Faz sentido agora. Inclusive você tá estudando hiragana, né, Felipe? Tô começando a introduzir um pouco nessa parte da gramática, mas é isso aí. Então é o kanji do 7K. Exatamente. Beleza, e ele usa o 7K bastante e tal, nas músicas. Enfim, e aí, camisa de anime do Yu Yu Hakusho. Todo mundo aí deve conhecer Yu Yu Hakusho. Câmera da Fuji, 5 caixas da Azul. Pra dar sorte, uma tatu de Maneki Neko. Né? Maneki Neko é aquele gatinho lá com uma patinha levantada que geralmente você encontra, né? Como decoração em locais que né? traz sorte, exato. Aí ele fala, eu quero um Lancer Evo 4 vermelho Akatsuki. Naruto mais uma vez. E Lancer Evo 4 deve ser um carro. Sticker do Itachi, meu Xenon Mangekyo Sharingan, mais uma vez Naruto. Banco da Sparco, que é uma marca, Mitsubishi Eclipse e um Hashiroku desses que entrega tofu. Hashiroku significa 86 em japonês e significa, hoje em dia é utilizado para falar de um carro que era usado pelo protagonista de uma série de anime chamada Initial D, que era um maluco que entregava tofu usando esse carro, e hoje em dia esse modelo de carro, exatamente, é tipo um símbolo da cultura de drift no Japão, tá ligado? Porque ele era muito usado. Então, mano, tipo, várias coisas que super pesadas, assim, o primeiro refrão já vem com todas as referências, tá ligado? Até pra mim, que já curtia o Young Buddha, eu pegava ali as principais, as mais óbvias, as referências de Naruto e tudo mais, legal, mas tipo... levou um tempo ainda pra mim entender e quebrar esse primeiro refrão. Mas isso já é um ótimo exemplo do que é o Young Buddha, né? Logo na primeira faixa. Pois é, cara, agora que você destrinchou tudo pra mim, fez muito mais, trouxe muito mais contexto pra todas essas referências, né? Isso até me lembrou um pouco de como o Rick and Morty acaba apresentando as suas piadas, entendeu? Sim, pode crer. É tanta referência que quando você assiste a primeira vez, você ri com algumas, e aí você assiste de novo, você ri com outras, e depois você junta tudo. Cara. Então, tipo, é mais ou menos essa pegada, porque não dá pra você pegar tudo de uma vez. É tanta informação na letra que te joga, que é impossível pra você pegar todas as referências de uma vez. Exato, então assim, aí você tem logo a segunda música, né, já desde o primeiro segundo já te chama atenção, porque o Young Buddha sampleou nada mais, nada menos que a música tema da fase de água lá do Donkey Kong Country, né, que ficou muito foda, inclusive, essa música. O que você achou desse som aí? Pois é, mais uma referência à cultura clássica, e tipo, isso mostra a cultura clássica geek, eu quero dizer, né? E isso mostra o quão é influente isso na vida do Young Buddha, né? Em relação a esses jogos do SNES, né? Do Super Nintendinho, que aí, provavelmente era a época em que ele era jovem, né? Coisa que eu não peguei, eu já peguei um pouco mais velho. Então, tipo... Inclusive, bota aí, Felipe, pra galera ver a diferença da musiquinha do Donkey Kong Country e depois o som do Young Buddha.
Pode querer, não, Pedro, pode ter certeza, o som já apareceu já, a galera já comparou, pra você ver como é criativo o uso dos samples, né, nessa produção do álbum aqui do Ian Buddha, né, então, e entra nesse ponto positivo que eu falei, que é justamente essa produção divertida, né, você faz de uma forma mais descompromissada e tal, e eu quero ressaltar também como algo positivo, saindo um pouco desse ponto, Pedro, são os fillers, né, as músicas fillers do álbum, pra mim, assim, como eu falei, a primeira vez que eu ouvi focando, né, na musicalidade, e depois eu prestei atenção nas letras nas próximas ouvidas, certo? E na primeira vez que eu ouvi, as músicas que mais me chamaram a atenção foram os fillers, no geral. Os fillers foram as que mais me agradaram, assim, musicalmente, sem pensar no contexto da letra, porque eles são muito criativos, principalmente tem uma música que eu acho que é a Light Zone, que ela não é um filler, né, ela é mais ou menos um filler, porque ela tem bastante letra, mas ela não tem uma duração completa, e ela não tem beat. Ela tem um feeling de ser um filler, né? Então, e ela é um rap mesmo, né? Um rap sem beat. Exato, Olha que legal. Isso foi super legal de ouvir a primeira vez. É muito foda, realmente. Então, tipo, esses fillers mostram, pra mim, são um ponto alto do álbum na questão criativa de produção, entendeu? Com certeza. São os momentos em que o Ian Buddha não tá preocupado em fazer o trap, que é porque ele é conhecido, né? E tem o mercado, vamos falar assim, dele, onde ele tá preocupado em só explorar o som que ele quer criar através do mundo dele, né, de eletrônica. Então eu gosto muito desses fillers. Então, ele tem bastante referência de música eletrônica, inclusive a faixa Lights Out, na verdade, é um cover, né? Não é uma música dele, é um cover da banda Röyksopp, que é uma banda, se não me engano, sueca, não tenho certeza, mas é um cover de uma banda que é um som mais eletrônico, assim, que ele curte. Então achei bem interessante isso e que mostra esse background do Ian Buddha também. Ele parece que escuta de muita coisa diferente, né? Parece que o trap para ele foi uma coisa natural, uma transição natural, porque era algo que já meio que fazia parte ali do contexto dele, dos amigos dele. Então foi o estilo que ele adotou para poder fazer o som dele. Mas eu já vi entrevistas dele falando que, tá ligado? Gostaria muito de experimentar com outros estilos e tudo mais, e aí isso me traz para um outro aspecto do Ian Buddha que eu acho muito da hora, que são as personas que ele cria no álbum, né? Por exemplo, você vai ver lá na primeira faixa lá, e na faixa 10, na Lights Out, você vai ver que tem a participação de um tal de Baby Gengar, né? Que é um nome até da hora, né? Tipo, você fala, puta, da hora, Baby Gengar, né, mano? E aí Pokémon, você vai... né? O Gengar. Exato, o Gengar é um Pokémon. E aí, tipo... não é ninguém, tá ligado? Não é um cara. Na verdade, é só uma personalidade que ele criou, o Ian Buddha. E, tipo, o Baby Gengar é a voz mais alta da música. É quem canta o refrão da 7K, por exemplo, e vocês conseguem escutar de fundo na Lights Out, tá ligado? Então é uma persona que ele criou. Mesma coisa com a Black Dry Fit, que também é uma música, a 12ª música, que é tipo uma música bem da hora também, né? Tem uma estética assim bem gótica assim, né? Bem dark, né? Com os sinos tocando assim, né? Exato. E quem canta é o DJ Vamp, né? Que é uma voz mais grossa assim, tal, bem uma qualidade bem baixa assim, né? Tipo fita VHS, tá ligado? Isso. E foi ele mesmo também, é uma persona dele. E é uma persona dele. O DJ Vamp é uma persona dele. Então, tipo, nesse álbum você tem aí duas personas do Ian Buddha, e você tem o Ian Buddha que também, ele já falou em algumas entrevistas que também é uma persona, tá ligado? Que é onde ele encarna aí todas essas referências do universo de anime e cultura pop em geral, que eu acho bem da hora. Que foda, cara, muito louco. Eu honestamente não fazia ideia. Pra mim aquilo era um... Assim... eu também só fiquei sabendo disso, tipo, recentemente, tá ligado? Primeiro, assim, eu ouvi esse álbum muitas vezes e só depois que eu fui me aprofundar e soube disso. Drive, body que registrada, meu nome e uma Taurus carregada. O meu WhatsApp nunca para, não importa o que eu falei. Eu falo de várias girlfriends nesses versos que eu soltei. Fumo Hollywood, eu não presto, você também.
Pode crer. Porque, assim, como o trap, né, a produção ela é muito estilizada, então tem muito autotune, até mesmo pra estética, né, e tudo mais, realmente ficou complicado de saber se eram pessoas diferentes ou não, entendeu? Porque tem tanto efeito na voz que fica difícil de distinguir, mas isso não é algo negativo, né? Justamente é a estética que cria... Faz parte, né? Desde que eu me conheço por gente e ouvi falar em trap no popular e não na música eletrônica, sempre tem o autotune pra pincelar essa, né, dar essa personalidade que o trap tem mundialmente. E aí, assim, pra mim, uma parte muito interessante do álbum é quando traz o rap mais natural. Por exemplo, na música New Wave, né? Tem um momento mais pro meio da música em que traz a voz sem o autotune. Ela vem que é do mais... Choice, né? Exato. Que é da participação. Da participação. E aí, de fato, é uma pessoa e não um personagem, né? Então, isso. Então, e aí esse artista, ele expressa muito por essa voz, e eu achei que foi um dos momentos muito fortes do álbum, porque a maneira como ele diz vai crescendo e vai criando entonação, é justamente isso que me traz, como posso falar assim, interesse na cena rap, entendeu? Sim. Tanto que foi, quando a gente tava falando de Edgar, outro rapper, né, mas de um contexto outra muito diferente, né, justamente eram as partes que mais me traziam impacto, era quando você sente que a maneira que foi performado aquela voz, aquela estrofe, realmente impacta quem tá dizendo, porque você vê que muda a entonação, que muda a voz e tem um respiro, enfim, toda a criação daquele momento tá encaixado na música naturalmente. Então essa parte na New Wave, né, nesses momentos de rap mais natural, foi um ponto muito positivo que eu achei do álbum pra mim, cara. Não falar de mim. Só que falaram, mentiram de novo. Eu só vejo cobras que nem te ajudam. Tentaram me jogar no fundo do pulso. Eu olho ao redor e não vejo meus manos. Eu aguardei, carreguei ultimate. Não duvidei, me elevei de level. Fazendo parte do processo, eu me levo. Bigode irigível, I'm so fucking high, so fucking right. Tudo demais, fumando demais e pensando demais. Eu penso na vida e pensando na morte. Eu deixo vestígios de DNA. O código chega por SMS. Pego o localizador do pacote. Então passa a visão pro chefe do malote. Eu sou noob, sai bote, o combate é mortal. Fala o que quiser, só fala. Legal, cara. Agora vamos transicionar e falar do que você achou negativo, cara. A gente falou bastante coisas positivas do álbum aí, mas agora quais são os lados negativos do True Religion? Beleza, então vou começar com esses lados negativos, Pedro. Então, a gente já brincou muito, e agora, por exemplo, você trouxe o contexto da letra, né, da primeira música só, já do refrão e tal, e deu pra ver o quão complexa ela é quando se trata de trazer referências né, te causar essa sensação de, realmente, do Capitão América olhando e identificando pegando as referências, exato. Cada sorrisinho por cada vez que você escutar algo que você sabe o que tá acontecendo e tal. Mas, quando a gente olha num contexto, pelo menos assim, nas minhas 5, 6 vezes que eu ouvi o álbum, é que as letras, elas não levam pra nenhum lugar, sabe? Elas estão lá pra... Exato, elas estão ali pra criar estética só, exato, né? É que faz parte do gênero, né? O trap tem exatamente essa questão, isso para qualquer cena, né? E aqui a gente tem o plus de que essa estética ela é criada através da cultura das pop, referências e otaku, que então é muito legal, mas ao mesmo tempo ela não traz o sentido, não leva para nenhum lugar. Então, tipo, é a estética da música que mais importa. Isso para mim é um ponto negativo. Não forte, mas é um ponto negativo, mas isso é uma preferência pessoal. Porque como a minha mente, né, por ser muito... eu gosto muito de músicas instrumentais, a gente viu no episódio passado, então eu me importo muito com a estrutura e criação da música, né? Então eu vejo o rap, na minha visão, é que o rap tem a maior parte dele é pra trazer uma mensagem, e é justamente por isso que o álbum do Edgar, pra mim, teve uma nota super alta, né? Mesmo eu não gostando muito do gênero, ele trouxe muitas mensagens que foram fodas. E aí, por isso, né? E pra isso, então, ele cumpriu sua mensagem, mesmo que a produção lá a gente falou que não era tão forte. Aqui, a produção é muito forte. Eu vejo que o Ian Buddha pode ir pra muitos lugares e ele vai conseguir criar a estética pra isso. Mas eu sinto que o trap limita ele de fazer isso. Porque assim, o Ian Buddha tá a um passo de ser um produtor de eletrônica e não um produtor de trap, entendeu? E na produção de eletrônica... Faz muito sentido. Ele teria um espaço muito grande, porque a genialidade dele como... né, velho? Exato. Porque a genialidade dele como produtor poderia alcançar muitos outros caminhos que o trap não deixa, porque ele trava nessa estética quadrada do... E ele até flerta com isso, né, no álbum, em alguns momentos, né, cara? Não à toa que os fillers, que ele flerta com isso muito,
muito, né, são as minhas mais impactadas, porque eu sinto que ele tá solto dessa estrutura de trap e rap, e ele brinca com a produção de uma forma genial, entendeu? E aí, Sim. então assim, o que eu espero pro futuro do Young Buddha é que ele continue trazendo essas referências fodas e que a gente escute 6, 7 vezes e continue achando coisa da hora ainda na letra, porque isso traz né, cria esse trap mais estético legal, mas que ele também saia um pouco dessa estrutura nas músicas grandes mais... Faz muito sentido, cara. Entendeu? Então esse é o Muito meu principal ponto negativo do álbum. Da hora, cara. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas faz muito sentido, eu concordo total. E, cara, pra mim, um lado negativo é se de um lado todas essas referências pra mim são, assim, maravilhosas, eu também reconheço que isso possa não fazer sentido nenhum pra quem não tem o mesmo background meu e seu, tá ligado? E que não curte e acompanha cultura pop e cultura japonesa. Então, eu mesmo já passei essa música, por exemplo, pra minha irmã, que também gosta de ouvir rap e tudo mais, e ela falou assim, puta, curti a batida, mas não entendi porra nenhuma que ele falou, tá ligado? Tipo... Beleza, legal, curti pra caralho aqui, mano, legal, não sei o que, o som, mas não entendi nada. E cara, e esse é um problema, porque hoje o Young Buddha, ele tá muito no nicho, tá ligado? Então esse é um lado negativo. Pra mim, não é um lado negativo, mas eu reconheço que quem não tá acostumado vai achar isso como um lado negativo. Além disso, cara, eu sinto que algumas músicas poderiam ter sido muito mais bem desenvolvidas, tá? Tipo, os fillers que você falou, né? Uhum. Eu acho que entra um pouco mais nesse mesmo ponto que você falou, tipo a Mushroom Season, né? Que só tem 1 minuto e 16, né? Que tem um sample bem legal, bem chill, assim, tal. Cara, sei lá, acho que poderia ser uma música maior. Dá pra desenvolver mais em cima disso, tá ligado? Mesmo a Young Goth Babes, que é a terceira faixa, também, que é 33 segundos só. Mas, tipo, ela tem uma... Tá ligado? Uma vibe muito da hora nesse sonzinho, assim. Dava pra se estender, né? Dava pra se estender e ele tinha espaço pra isso no álbum. Tipo, você tem 13 sons aqui, você tem 37 minutos, tá ligado? Então, pra mim, o fato de ter umas músicas muito curtas, né? Deixa aquela sensação de puta, né? Meu, faz mais aí, desenvolve mais aí. Então, acho que esse é um lado negativo do álbum também. Mais algum ponto aí, ô Felipe? Cara... Acho que não, porque esse ponto negativo que eu toquei, pra mim, ele já abrange vários aspectos do álbum no geral, né? Na musicalidade, na complexidade, blá blá blá. Então eu acho que agora fica pra conclusão de como que a gente encaixa tudo isso, o que a gente coloca de nota e música favorita, cara. Começa aí, então. Legal, cara. Então a minha música favorita foi uma música que a gente não comentou aqui, mas é a faixa 8, cara. O Segredo Além do Jardim, que começa com violão, né? E tem uma batida assim bem legal, bem envolvente. Tem a participação aí do Florence Liu Flowers. Ele canta o refrão, né? Acho que é uma das músicas assim que se destacam pra mim nesse álbum. Ela desenvolve completamente. Tem, né, o elemento foda, assim, da voz mais grave, assim, do Young Buddha, né? Puta, eu acho essa música muito boa, assim, muito boa mesmo, cara. Eu acordei cedo, já saiu lento, o preço eu paguei. Não mete o dedo, eu não tenho medo disso que vem. Faca no peito, do lado esquerdo, sangue não vem. Mago do vento, não tem segredo, passa vocês. Skin preta, black polar. Muitas cores, tipo boca verde fosca. Isso não é cyberpunk, não rotula. Rejeite falsos e consegue embora 7K. Qual a sua faixa favorita, velho? Porra, legal. A minha é a Hacker Dress Code. Porque puta, da hora. Eu gosto da mistura, né? Eu nem devia ter falado com sotaque em inglês, porque na própria música eu falo em português, e essa que é a graça. Mas a própria mistura, a mistura de geek e otaku no rap continua legal nessa música, pela música inteira, né? Então, pesadíssima, né? Mas o que me coloca como favorita é por causa dos sons mais de videogame, sabe? De estilo mesmo, sabe? Sim, pode crer, total. Inclusive, mais assim, metade da música pra frente tem um momento em que para o rap e fica literalmente a beat com um sintetizador lead, né? Carregando a música. E assim, Pedro, nesse momento, foi o momento que eu falei, caralho, se o resto das músicas fossem assim, tipo, misturassem mais a parte do rap com essa parte eletrônica com lead e tal,
Meu, esse álbum é foda. Foda, então, realmente. Tipo, eu curti muito essa parte. Nessa parte da Lídia eu tava lá vibing mesmo, tipo, bem... É muito louco, né? Eu curti pra caralho. Então ela foi fácil a minha música favorita por causa dessa mistura do rap e ela tem uma... E ela é uma, tipo, aquele soco assim na tua cara, porque ela é 2 minutinhos só, né? Então ela vem ali cheia das referências e tal, mas ali no meio, 1 minuto e meio mais ou menos, tem essa parte aí do sintetizador e tal, com a base. E pra você ver como é louco, porque a música é pequena relativamente, até no contexto das outras músicas do álbum, e mesmo assim, pra mim, ela traz mais riqueza do que várias outras, porque ela passa por muitos detalhes, entendeu? E isso é bem legal. Pode crer. Tem até o de fundo sample, né? De uma parada assim mais oriental. Começa com esse toque, assim, né? E depois ela vai desenvolvendo. Então ela traz vários elementos depois, acho bem da hora. Bom, vamos lá então pra nota, velho. Qual nota você dá aí, Felipe, para True Religion, do Young Buddha? Beleza. Então eu vou falar minha conclusão agora, Pedro, mas a gente falou várias músicas, eu só quero citar e vai tocar aí também a Ninja, né? Porque assim... pode crer. Conhece aquele Sadness and Sorrow do Naruto, né? Clássico, o famoso tururu. E aí, velho, sim, mano. Quando começou a tocar, eu só conseguia rir, sabe? E aí eu tive que voltar pra ouvir direito, porque eu comecei a rir e falei, mano, que sample engraçado. Eu só espero que o Young Buddha não tenha nunca nenhum problema com direitos autorais pelos samples. Nunca. Eu acho que não, porque dá pra ver que ele tá usando pra... É de forma criativa, bastante editada. Exatamente. Mas foi muito louco. Enfim, então vamos muito lá. Louco. Inclusive, só mais um ponto, a Hacker Dress Code e a Ninja são trabalhos anteriores do Young Buddha, elas não são músicas inéditas desse álbum. Elas são as que foram incluídas, né? Legal. Isso, exatamente. Mas enfim, vamos lá, nota. Beleza, então eu vou falar minha conclusão primeiro. Então beleza. É muito, cara, assim, ouvir True Religion do Young Buddha é muito divertido, principalmente quando você tá seguindo as letras. Quando eu abri, assim, o Music X Match, né, pra ficar vendo as letras e seguindo direitinho e acompanhando, depois que eu já tava acostumado com as batidas, cara, é muito divertido. É risada, é sorriso no rosto, são batidas gostosas. Batidas da hora, e bem uma boa estética. Pois é, e quando você consegue pegar as referências, não precisa ser todas, mas algumas do Geek, das Otaku, você já, enfim, você tá contextualizado e você se diverte, sabe? Elas são bem preenchidas, bem produzidas e tal. Só que no fim, ela é uma coletânea, assim, a sensação que eu tenho do álbum é que ele é uma coletânea de beats juntas do Young Buddha, né? Com a característica dele, do otaku e de trazer a cultura geek, e entre essas beats que ele já tinha ou já estava com o planejamento de fazer completo, ele preencheu com experimentações para fugir um pouco do gênero que ele tá Cara, eu acho que você descreveu o álbum perfeitamente. Exato. Agora, é exatamente isso. Essa é a descrição do álbum. Então, olhando dessa forma, foi uma boa experiência com o Terminal Nacional. Eu realmente gostei. Eu acho que ele tem um futuro muito bom se ele seguir adiante. Só que, ao mesmo tempo, o gênero que ele tá é o trap, né? Que é uma subdivisão, vamos dizer assim, do rap, né? Então, subgênero, né? É um subgênero, isso. Então, assim, a música não precisa ter sentido nem direção. Eu falei isso no outro álbum, no episódio anterior, e eu continuo pensando isso. Mas eu acho que o rap, sem a direção e sem a mesma complexidade do trap da eletrônica, ele tá entre os dois, faltando alguma coisa, entendeu? Exatamente. Então o que eu espero pro Young Buddha no próximo é que ele dê o passo em alguma direção mais forte, entendeu? Ele escolhe se ele vai seguir pra estética, entrando mais o pé na EDM, continuando com as referências dele, claro, porque isso é característica, ou se ele entra pra esse lado mais rap, continuando com as referências, mas trazendo também algum sentido mais profundo nas letras. Então, independente de qual caminho ele for, eu acho que já vai ser muito interessante. E aí, por conta disso que eu falei, eu vou dar um 7 pra esse álbum, porque eu me surpreendi no começo, mas conforme eu fui ouvindo mais ele, eu fui sentindo que ele não tinha muito mais pra onde me levar. E aí, assim, eu gostei de músicas que me dão uma sensação de vibing, mas eu acho que ainda tem um ponto que ele pode seguir, e não é porque ele não tem a experiência, ele consegue fazer isso já, só precisa tomar essa decisão de seguir adiante em algum sentido ou outro nesse mundo do trap.
Faz muito sentido, cara. Um ótimo considerações finais. Eu concordo muito com você, velho. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse ponto de que o cara tá ligado? Tentando abraçar ali 2 mundos, ou ele tá tentando experimentar com uma parada que não necessariamente ele chegou lá ainda. Mas ao mesmo tempo, o que ele faz muito bem, ele pode, tipo, ser ainda melhor, né? E pode ser muito foda em um bagulho que ele ainda não se descobriu ainda, né? Também, realmente. Ele tem muito legal, cara. Exatamente. Cara, a minha nota pra esse álbum é 8,5. Eu acho que os pontos negativos, no meu caso, não baixam tanto a nota assim. Eu acho que eu tenho uma experiência muito próxima com os sons que o Young Buddha faz, justamente por conta dessa nostalgia, né, por conta das referências e tudo mais. Eu me sinto em casa, o que é algo que eu não me sinto ouvindo outros trap, tá ligado? Justo. Porque outros trap, basicamente, você vai ouvir falar de lean, de drogas, de carro e... Pois é. Enfim, essas paradas. Isso não é algo que é ruim, é que eu acho da hora. Inclusive eu escuto vários trappers brasileiros, mas com o Young Buddha existe uma relação diferente com o som que ele faz. Então eu já ouvi os álbuns anteriores dele, as mixtapes anteriores que também são muito boas. Eu acho que esse álbum, o True Religion, traz aí vários sons dele novos que são muito bons. O 7K e Sem Sinal, as 2 primeiras faixas pra mim são muito boas. As transições também são interessantes, mas tem toda essa questão do se você não entende, né, acaba que é muito fanservice assim, é muito nicho. E tem essa parada também que eu sinto que algumas músicas poderiam ter um pouco mais de desenvolvimento, né? Tipo, é um álbum muito rápido, 37 minutos para 13 músicas é muito rápido, e eu esperava um pouco mais. Então 8,5 aí para True Religion do Young Buddha. Pra você não saber quem eu sou. Esse é o fim da era ninja. Young Buddha. Bom, é isso, Felipe. Bom, legal aí que você curtiu aí, bacana. Agora vamos pra indicação. O que a gente vai ouvir essa semana e destrinchar semana que vem? Beleza, Pedro. Cara, eu gostei bastante de ouvir o que a gente ouviu essa semana. Então, boa, legal. E a gente foi pro Brasil de novo, né? Você que trouxe as 2 vezes pra cá. Agora eu vou levar a gente também de novo pros Estados Unidos. E dessa vez vai ser com Anna Managuchi, que é Opa, conheço. Pois é, a gente já falou dessa uma vez, eu não sei até que ponto você conhece, então o álbum que vamos ouvir é o mais recente, USA. Então, assim, fomos para os Estados Unidos com o álbum para os Estados Unidos, e eles têm um diferencial, né? Eles fazem som mais voltado para o videogame, assim, meio som de videogame. E o diferencial deles é que eles realmente usam um videogame pra fazer isso. Então, a gente fica então pra ouvir esse álbum melhor. Ele é um pouquinho grande, 50 minutos, mas a gente vai ouvir melhor e vamos ver o que a gente acha disso pra semana que vem. Animal. Boa indicação, velho. Vamos lá então, vamos ouvir essa semana aí o álbum USA da Anna Managuchi. Inclusive, o Felipe, pra encerrar esse episódio de hoje, só queria falar que, galera, se vocês curtem as músicas, os álbuns que a gente escuta aqui, muitos dos artistas têm páginas no Bandcamp ou vendem os álbuns, né, de forma independente. Então eu recomendo muito comprarem o álbum quando vocês curtirem bastante, porque isso ajuda bastante a música e o cenário musical de forma geral. E eu acho que isso é bem legal de reforçar. Bom ponto, porque se vocês forem dar uma olhada, acho que 90% dos álbuns que a gente recomendou até agora são de artistas bem pequenos, assim, quando você olha, né, a perspectiva de números de ouvidas no Spotify e tal. Então, assim, isso quando eles estão no Spotify, né? E às vezes nem estão. Então, exatamente, como foi o caso do Alex Argento. Exato. Então, qualquer suporte que for possível dar a esses artistas é muito legal para deixar esse cenário de música que explora esses lados, né, novos, expandir e continuar crescendo, porque sem esse suporte, cara, é difícil. Exato. E para finalizar, falando de suporte, ainda se você curtiu o episódio de hoje, considere nos ajudar, mas você não precisa comprar nada da gente, é só indicar para colegas, pessoas conhecidas, amigos. Divulga aí nas redes sociais, fala para as pessoas. Toda semana a gente tá aqui falando sobre um álbum novo.
Se você conhece, bate um papo com a gente, manda um e-mail lá para discosegirafas@gmail.com, ou você pode me encontrar também lá no Mastodon. Meu usuário é wabisabi, lá na instância.com.br. Bom, é isso, Felipe. Muito obrigado aí pelo seu tempo mais uma vez, cara. Eu acho que o papo hoje foi bem legal. A gente se fala então semana que vem. É isso, Pedro. Beleza, muito bom. Obrigadão pelo papo, cara. Muito divertido ouvir o Ian Buda. E vamos ouvir então a Namanaguchi pra semana que vem. E é isso, a gente volta semana que vem, pessoal. Valeu, Pedro. Valeu. Valeu, falou. Falou.